Voltamos então falando sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. É muito grave, tá? É muito grave mesmo. A DPOC, gente, há uma obstrução ao fluxo de ar que ocorre na maioria dos casos devido ao tabagismo de longa data. Foi essa doença que levou a minha mãe ao óbito, tá? É uma doença grave, é uma doença que vem se mostrando por paciente, mas como os fumantes eles não têm noção, às vezes, do que está acontecendo de alto com cansaço, eles não têm assim a noção exata do que está acontecendo até que venha a se instalar a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Infelizmente, essa limitação do fluxo de ar reversível, geralmente vai progredindo com o passar dos anos. Sim, você começa com uma falta de ar, enquanto isso lá o estrago está sendo feito nos pulmões, está sendo limitado a seu respirar. Como no caso da minha mãe, ela tinha asma, ela tinha bronquite também crônica, então assim, ela achava que aquilo era por causa da bronquite e ela fazia nebulizações, usava bombinhas, né, de asma, mas assim, por conta do cansaço, e a gente descobriu depois que ela faleceu que ela estava usando tipo 2 bombinhas às vezes por 15 dias, por cada 15 dias. É uma coisa absurda, né, de salbutamol no corpo, que é uma medicação que a minha mãe já era hipertensa, então assim, foi uma coisa muito. Quando eu levei ela na unidade e descobri que ela estava com DPOC, aí eu já comecei a ficar muito preocupada, porque eu sabia que ela tinha um vício, que ela falava que queria morrer, mas não queria parar de fumar, e eu sabia que seria complicado pra gente, né, com isso, até levar ela ao óbito, infelizmente. Então, gente, vamos falar sobre a DPOC, que é a porta fechada para a saída do ar. E realmente é essa definição mesmo de DPOC, tá? É uma porta fechada para a saída do ar. O ar, você não consegue respirar normalmente. Ele fecha a entrada do ar para você, tá? É uma coisa sufocante. A DPOC é uma doença crônica dos pulmões que diminui a capacidade para a respiração. A maioria das pessoas com essa doença apresenta tantas características da bronquite crônica, que foi o caso da minha mãe, ela achava que era a bronquite que estava tendo aqueles sintomas que ela estava tendo, quanto ao enfisema pulmonar. Então, assim, os dois têm características e tenha bronquite, eles não conseguem diferenciar. E quando você vai ver, já era, tá? Aqui a radiografia do mal, né? Bronquite crônica, que você vai ver que o que é a bronquite crônica, gente? É a inflamação dos brônquios. Bronquite, olha o nome que diz it não é de inflamação? Bronquite, inflamação dos brônquios, tá? E aqui o enfisema pulmonar, ele destrói mesmo, tá? Ele destrói os brônquios. É muito feio, né? Ó, a parede do pulmão saudável, né? E com o enfisema pulmonar. A bronquite crônica, a asma brônquica, está presente quando uma pessoa tem tosse produtiva, que se tosse com catarro, tá? O paciente fica muito encatarrado na maioria dos dias, por pelo menos 3 meses no ano. Então, assim, eles falam por pelo menos 3 meses no ano. As pessoas que têm bronquite, elas têm ataques mais violentos no inverno, mas você vê também no verão algumas crises desse paciente. Mas para você detectar, o que quer dizer isso? Para você detectar que você está com bronquite crônica ou asma brônquica, você vai ter que fazer um acompanhamento com o pneumologista. Aí vai sim se encaixar o que está dizendo aqui nesse pedacinho, tá? Quando você tem tosse,
é produtiva, né? Tosse com catarro, em 3 meses no ano. Quando você vê que isso ocorre em 2 anos consecutivos, aí você pode se considerar, sim, tá? Que você tem bronquite crônica ou asma brônquica. Então, assim, esse acompanhamento que o pneumologista faz, ele acompanha você durante um tempo para saber se você vai ter crises ou não e para saber se ele vai mesmo afirmar que você tem bronquite crônica ou asma brônquica. O enfisema pulmonar está presente quando muitos alvéolos dos pulmões estão destruídos. Ele simplesmente destrói mesmo, tá? Os alvéolos dos pulmões. Nós sabemos, nós vimos ali atrás, ela não é feita nos alvéolos, lembra? Entra o oxigênio, sai o gás carbônico através das hemácias que carregam o oxigênio e ela pega o gás carbônico e leva para fora dos alvéolos. Então, se ele destrói esses alvéolos, a troca gasosa fica bem mais difícil, né? Ela fica impossível quando se há uma destruição em massa, uma destruição bem grande desses alvéolos. Então, vocês façam ideia de como é essa doença. Aonde você tem ali, no lugar da sua troca gasosa, tem destruição. Não tem como trocar o oxigênio do dióxido de carbono no lugar que está destruído, tá? Os restantes ficam com o seu funcionamento alterado, obviamente. Se eu tenho, exemplo, 10 alvéolos ali naquela parte onde vai ter a troca gasosa, isso é um exemplo, gente. Se eu tenho 10 alvéolos ali e eu tenho destruição de 7 e só 3 ele está com a sua função normal, como eu vou fazer uma troca gasosa com 3 alvéolos? Já imaginou? Isso acontece com o DPOC e é assim que o paciente consegue respirar. Ele vai ficar, obviamente, assim, cheio de gás carbônico no seu organismo, tá? E a gente descobre isso fazendo uma gasometria. A gasometria é uma coleta de sangue arterial, tá? O enfermeiro, tá? Isso é obrigação do enfermeiro, tá? Ele vai fazer a coleta do sangue arterial, tá? Ou na radial, ou na femoral, aonde ele achar viável, e vai fazer uma gasometria. A gasometria é um exame que vai mostrar para o médico, né, quanto de gás carbônico está tendo naquele sangue do paciente, tá, gente? Vamos lá. Olha só os alvéolos e os alvéolos com o enfisema. Ele está totalmente destruído, tá vendo? Ele está aberto, ele está totalmente danificado. E não existe troca gasosa em alvéolos danificados. A bronquite crônica, gente, olha aqui, ó. A bronquiada do bronquilo normal. E o bronquiado com muco e diâmetro reduzido. Além do diâmetro estar reduzido, por que diminui o diâmetro? Porque com a bronquite crônica, bronquite, inflamação. Toda inflamação não tem edema, né? É uma dos sinais que nós vimos de inflamação. Ele tem edema. Então ali, ó, os bronquíolos estão ademaciados, tá? Eles estão ali, ó, inchadinhos, tá? E além disso ainda tem muco. Presença de muco, presença de catarro. Então, o paciente, além de estar com edema ali naquela passagem, ele aí vai estar com muco. Então, a respiração é muito complicada, tá? Para a passagem de ar aí, é complicado demais. Aqui tá mostrando a danificação, né? Infelizmente, por conta, gente. Isso aqui é por conta de cigarro, tá, gente? A maioria, assim, quase 100%. Então, assim, nós temos que pensar e repensar na nossa vida sobre essa coisa do cigarro, tá? Depois que se instala essa doença, acabou, tá? Acabou. Mas não. O DPOC se desenvolve após vários anos de tabagismo ou exposição à poeira, em torno de 30 anos. Então, assim, em torno de 30 anos, a exposição à poeira. O cigarro, ele tem um espaço menor de levar o paciente a esse agravo, tá? Levanta danos que podem ser permanentes em todas as vias respiratórias, incluindo os pulmões.
O fumo contém irritantes que inflamam as vias respiratórias e causam alterações que podem levar à doença obstrutiva crônica. Esse podem levar aí é bem maior do que a gente imagina, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não. É uma roleta russa. Mas eu acho que não vale a pena pagar para ver, tá? É uma doença muito feia. O paciente, vamos colocar assim numa forma grotesca de falar, ele morre sufocado porque ele não consegue respirar. Não tem droga gasosa, porque ele fica inflado de dióxido de carbono por conta dessa falta. Causas do DPOC. Fumaça de cigarro. Você pode ser um fumante passivo, tá? Você tá com um coleguinha ali que fuma todo tempo perto de você. Então você é um fumante passivo. Não é porque você não está ali com cigarro na boca, mas alguém fuma e joga a fumaça em você. Então você é um fumante passivo, tá? Tem o ativo, é aquele que fuma. O passivo é aquele que recebe a fumaça daquele fumante, tá? Então isso aí também faz com que vocês possam vir a ter a doença inocentemente. Tabagismo passivo, o ativo, poluição ambiental, tá? Infecções, condições socioeconômicas. Socioeconômicas aqui entra como o lugar que você mora, se é um lugar insalubre, se tem muita poeira, se você mora perto de alguma fábrica que solte bastante partículas de tóxicas, né? Então, isso aí tudo entra. Envelhecimento populacional. Então, assim, na velhice nós sabemos que nós temos a diminuição de várias atividades no nosso corpo, né? Então, também a gente pode dizer pó e gases ocupacionais, pó e gases que você às vezes enfrenta no trabalho, tá? Às vezes alguém trabalha com bastante poeira, fazendo limpeza de rua, né? Esses varredores, se não tiver com máscara. Então, os EPIs aqui são necessários, por isso que eles, nas empresas, né, que tem esse perigo, esse tipo de agravo, há o EPI e tem que haver o EPI, eu vou falar assim, porque nem todos têm, tá? E esse tipo de agravo tem que ser visto com cuidado, e as empresas que usam gases ou outros tipos de partículas que vai fazer esse paciente levar o paciente a esse problema, tem que rever. E vocês, com consciência, pedir o EPI, tá? Ter o seu próprio EPI e exigir, né, a segurança, porque é segurança de vida, né, gente? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse DPOC é o que vocês vão ver no DPOC. Não vai vir escrito doença pulmonar obstrutiva crônica, não vai vir, tá? Então, essa sigla começa aí, tá? Essa sigla ela tem que ser vista e decorada mesmo por nós, né? Com o tempo a gente vai decorando todas as siglas. Você vai ver, o médico vai falar assim, seu João Ferreira. Aí lá na frente do nome dele vai ter DPOC. Você já vai saber que ele está com a doença pulmonar obstrutiva crônica. 85% dos casos da doença são causados pelo tabagismo. Então, assim, é muito alta. Hoje eu creio que está maior, tá? Porque tem outros tipos de fumo, de narguilé, essas coisas que os adolescentes aí estão usando bastante. Então, assim, já deve ter aumentado, gente, tá? Um pouquinho isso aí. Em 2020, que nós estamos agora, será a terceira principal causa de morte no mundo. Então, nós estamos bem atual nesse assunto aí, nesse slide que era antigo. Hoje nós estamos no ano em terceira principal causa de morte no mundo, e é mesmo. Eu tenho anos, tá? E eu posso dizer para vocês que o que está lá no meu quadro de pacientes, a maioria de problemas respiratórios é TPOC. E a gente não vê sair muitos pacientes vivos não, tá? O DPOC ele fica lá com a gente, se agrava bastante e, enfim, leva o paciente a óbito muito fácil. Tá? Então, assim, nós temos sim a margem que sai ainda e vão para casa se tratar, isso não tem cura, isso vai ficar ali com o paciente vira e mexe, volta pra gente de novo por conta de crises, mas muitos morrem, tá? Vamos ver as manifestações clínicas, nos interessa bastante, porque é isso que nós vamos observar no paciente e vamos passar para o médico, passar para o enfermeiro,
estamos observando, tá? Então vamos lá, tosse com produção de escarro esverdeado durante o dia, principalmente pela manhã. Então o paciente ele começa a tossir, se você vai lá, né, fazer, porque como é pela manhã, é a hora do banho no leito, é a hora dos cuidados com o paciente. Então nós percebemos ele tossindo bastante com escarro esverdeado ou amarelado, tá? Mostrando ali que tem alguma infecção. Tá? Algumas pessoas desenvolvem uma limitação gradual aos exercícios, obviamente, cansaço, né? Dispneia, às vezes com sibilos. O que são sibilos? Aquele chiado, tá? Como fosse um chiadinho, tá bom? Então, nós conseguimos ver o paciente sibilando, ouvir, tá? O paciente sibilando. Ele tem um chiado característico de sibilo. A dispneia pode começar a aparecer com atividades mínimas. Vamos supor, o paciente ele deambula, né? Então nós vamos encaminhar esse paciente ao banho de aspersão, que é o banho no chuveiro. Levamos o paciente do leito dele até o chuveiro. Se ele for andando, você vai perceber que o paciente começa a apresentar cansaço, tá? Cansado, tá bom? Então você começa a perceber como se vestir e se pentear, por exemplo, também, gente. O paciente tomou banho, às vezes você leva o paciente na cadeira para tomar o banho. Quando ele vai pegar a blusa e se vestir, você vê o paciente se vestindo e cansado. Pentear cabelo, cansado. Meu Deus, não é possível, né? Então, assim, é uma dispneia meio que estranha. Edema nos membros inferiores, tá? MM e I, a gente vai ver lá no quadro, tá? Que vocês, quando estiverem no estágio, vão observar edema de MMI, né? Membros inferiores, que são os dois, né? Então, membro inferior, membros inferiores. Por isso que põe 2 M's e 2 I's, para dizer que são os dois, tá? Isso aí vem no quadro, não vem escrito, tá? Vem sempre em siglas. Sempre em siglas. Então, vamos dar atenção às siglas, porque é com elas que nós vamos lidar na nossa vida de técnicos o resto dos dias. Poxa, passou demais, né? Peraí. Aqui, gente. Edema de membros inferiores na DPOC. Ali tá o dedinho ali apertando, vocês estão vendo? Aperta e vocês vão ver um côngrafo ali que eu falei com vocês, que é o cacifo. Aquele ali, na hora que ele apertou, deu um cacifo positivo, tá? É um cacifo onde ele conseguiu ver o edema. O paciente está demasiado, sim. Então, olha só, um pé para o outro, como está diferenciado. Então, quando você vai, aperta e faz aquele côncavo ali, é cacifo positivo, tá? Aqui é uma imagem que me marca muito, gente, porque foi essa imagem, quando eu percebi os sintomas da minha mãe, quando estava gravando, ela estava em casa ainda, eu trouxe ela, estava estudando sobre isso, trouxe ela na minha casa e mostrei no meu computador essa foto. Falei, mãe, olha só como fica uma pessoa que tem DPOC, você está com bastante característica, você tem que parar de fumar, tem que tentar parar, porque não é possível, você não está vendo que você está aí cansada. E olha que horror, isso como se fosse agora. E ela olhava e falava assim, ai, não adianta me mostrar a foto, não. Atrás do meu cigarro tem um monte de foto. E ela colocava um papel em branco, gente. Ela cortava um papel e colocava um papel em branco, assim, atrás daquelas fotos horríveis que tem em massa de cigarro, para que ela não visse aquelas imagens que eles colocam, né, de pessoas sem membro, enfim. Ela colocava ali para não ver. Então, assim, ela mesmo não queria ver. Ela não tinha medo, né, de enfrentar sabendo que estava por vir, né. O enfisema pulmonar com o paciente fica, gente, ele fica emagrecido, tá? Bastante emagrecido. A aparência dele vai mudando, ele vai ficando pálido, tá? Porque não consegue fazer a troca. É muito feio, você vai emagrecendo muito, muito, assim, emagrecimento a olhos vistos. E já o bronquite, o paciente já fica mais demasiado, tá? Fica mais inchado.
Vamos lá. Alterações identificadas no exame físico, aliado às alterações referidas pelo paciente, sua longa ao fumo. Então aqui vem as nossas perguntas, aquela anamnese que nós fazemos com o paciente, os questionamentos que você pergunta: você fuma, você bebe, você tem um caso de câncer na família, você já fez alguma cirurgia? Não tem essas perguntas? É ali que nós conseguimos, tá? Esses sintomas aí, os sinais que a gente consegue ver, tá? Os sinais e os sintomas, você vê cansaço, você vê edema, você vê o paciente emagrecido. Então tudo isso nos leva a um caminho para a gente falar sobre a doença, descobrir essa doença, tá? Poderão ainda ser solicitados exames de imagem, como a radiografia ou a tomografia do tórax, tá? Ou de função pulmonar, como a espirometria, além de exames de sangue, como a gasometria arterial que eu falei para vocês, tá? A gasometria, nós vamos colher o sangue arterial e ver como está a oxigenação, tá? Desse paciente no sangue dele. Então vai mostrar direitinho a quantidade de oxigênio. A espirometria é um aparelho tipo um cachimbo que o paciente vai soprar, tá? Vai fazer assim de força respiratória que ele está tendo, tá? Então, assim, esses são testes que os pneumologistas fazem para diagnosticar essa doença. Aqui, tô mostrando aqui, ele vai soprar, tá bom? Então, a gente precisa ter vários tipos de testes, vários tipos de exames e o acompanhamento desse paciente até chegar a um diagnóstico final. Agora, nós vamos ver os tratamentos e profilaxia da DPOC. O que nós temos que fazer para profilaxia da doença e para o tratamento dessa doença? Primeira coisa, parar de fumar, não tem outra. Não tem outra. Parar de fumar. Segundo, broncodilatadores. O uso de broncodilatadores para que o paciente consiga ter um alívio, tá? Um conforto respiratório. Corticosteroides, que são as hidrocortisonas endovenosas, uso de O2, que é o catéter nasal que eu falei com vocês, ou máscara de nebulização. A vacinação, se o paciente já está grave, você ainda vai arriscar, ele ainda vai arriscar não tomar a vacina para que se agrave com uma gripe, Deus me livre, né? Que é o H1N1, H3N2 e a pneumonia, gente. Essa pneumonia também nós não temos, né? A minha mãe, o caso dela foi esse aqui. Além dela estar com DPOC, ela se agravou por uma pneumonia, tá? Então, o que matou minha mãe foi o enfisema juntamente com a pneumonia. Gente, vou dar uma parada nesse vídeo agora, porque tá bem extenso. Continuo daqui a pouquinho com vocês dessa partezinha aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá que o negócio tá estreito.